Vamos de olhos fechados. Estamos na presença de Deus. Nós estamos crendo, sim, que tudo é possível aquele que crê. O Senhor nos deu uma fé para crer na Sua palavra. Que a Sua palavra é a verdade. E aqui está, Senhor, uma pequena partícula do Senhor, a Tua noiva, aqui nesta terra. Nós rogamos as Tuas bênçãos sobre cada um aqui nesta noite. Nós rogamos o Teu favor sobre cada vida aqui, Pai. Que as Tuas mãos se estendam sobre cada um, para que nós possamos ser abençoados. Nós viemos aqui para ser abençoados. Nós viemos aqui, Pai, para não sair o mesmo como entramos. Nós queremos sair melhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, mais praticantes desse Evangelho, desta mensagem. Nós queremos que esta mensagem, Senhor, ela entre dentro de nós, ela viva em nós. Que a palavra de Deus, ela possa ser uma em nós, Senhor, como nós somos um em Ti, Senhor. Nós possamos viver nesta unidade. Nós possamos todos os dias, Senhor, viver uma vida íntima contigo, de santidade, de pureza, de fidelidade para contigo. Alcance cada um de nós que deixamos nossas casas para estar aqui, Senhor, para ter um momento de companheirismo contigo no final desta tarde. Era a hora, o dia que o Senhor deixava o trono da sua glória e vinha até a terra todas as tardinhas para ter companheirismo com Adão e Eva, os filhos, para passear um pouquinho ali no jardim do Éden com eles. Que nesta noite o Senhor possa vir aqui, Pai, e ter um pouco de companheirismo conosco. Nós queremos, Pai, fortalecer os nossos laços de comunhão contigo. Nós queremos fortalecer, Senhor, ó Deus, o nosso pacto contigo nesta noite. Amém. E que cada um, Senhor, tenha toda a liberdade, Sim, meu Deus, nesta noite, de dizer glória a Deus, aleluias, Sim, Senhor. louvado seja o Senhor, amém, que assim seja. Ó Deus, nós possamos ter toda a liberdade para adorar o Teu nome, como nós cantamos, com toda a liberdade, Senhor, para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, porque, Senhor, quando um mundano, ele vai ali no estádio, Senhor, e ele vai ali para ver aqueles homens correrem em busca de um título, e eles gritam, eles saltam, eles rejubilam, ó Deus, porque eles querem ver o seu time ganhar. Mas aqui nesta noite, Senhor Jesus, nós viemos à Tua casa, porque nós queremos ver mais uma vez o Senhor ganhar. Aleluia. Nós queremos ver mais uma vez o Senhor sair na frente, Pai, de Satanás. E nós, como mais seus filhos, que somos mais do que vencedores, nós estamos aqui, Senhor, Sim, meu Deus. pela Tua soberana graça. Sim, Senhor. Agora, Pai, abençoa esse pequeno tema e
e que nós possamos receber gostosamente da nossa alma em nome de Jesus Cristo. Teu Filho amado, é para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Eu quero abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, onde Paulo vai falar para nós nesta noite. Vamos ler a partir do verso 6, que diz assim, Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele chegou ali em Galácia e ele viu ali que o povo estava inconstante na palavra, inconstantes. E ele então se viu ali a necessidade de trazer a eles, colocar eles na verdadeira doutrina de Cristo. E ele disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o que não é outro, mas há alguns que me inquietam, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Amém. Pai querido, abençoa a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Que ela caia, ó Deus, em nossos corações e cumpra o teu propósito em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Graças a Deus, podemos estar aqui mais uma vez convosco nesta noite. E agradeço a visita, está aqui conosco mais uma vez, a dona Ângela. É isso? Leila. A dona Leila, isso. Estava com a Ângela na cabeça. Dona Ângela, mas é a dona Leila, né? Deus abençoe. Está a mãe do irmão Felipe. Graças a Deus. É um prazer tê-la mais uma vez. Toda satisfação é nossa. E, como eu falei aqui, que Paulo, ele chegou ali naquela cidade, e ali estavam os irmãos da Galáxia, os Gálatas, e eles estavam vivendo um evangelho, a vida, um evangelho inconstante. E Paulo necessitou trazer a eles, colocar eles, cada um deles, a uma compreensão de que Deus, Ele é um Deus não inconstante, mas Ele é um Deus que permanece. E Paulo, eu creio que Paulo tinha ensinado para eles um evangelho que, vamos dizer, um evangelho firme, um evangelho que não foi construído, tinha uma base, que foi construído de acordo com uma base bem colocada, bem sólida, que é o evangelho de Cristo. Porque nós somos ensinados que se nós construímos a nossa fé sobre uma boa base, poderão vir os problemas, poderão vir as dificuldades, o mundo poderá soprar,
O pecado poderá vir, as tentações, mas aquela fé está bem alicerçada, porque ela teve uma base sólida. Essa casa ela foi construída sobre a palavra de Deus. Então, se ela foi construída sobre a palavra de Deus, como a casa que também é construída sobre areia, ambas estão construídas, mas uma permanece e a outra não permanece. Porque se a casa ela é construída sobre a areia, ela não permanece, mas se ela é construída sobre a rocha, ela vai permanecer. Amém. E Paulo chegou ali e viu que a igreja de Gálatas, os irmãos de Gálatas estavam, vamos dizer assim, viviam uma vida inconstante. Hoje eles estavam vivendo o evangelho, amanhã eles já tinham um declínio. Então Paulo foi necessário trazer para eles, ensinar a eles, fazer eles recordar de que havia ali entre eles alguns que queriam transtornar o evangelho que Paulo tinha pregado. Que tinha alguém entre eles ali que estava tentando misturar. Você veja aqui, irmãos, misturar o evangelho. E hoje nós podemos ver hoje que aí no mundo que há um evangelho misturado. Veja, nós não encontramos mais, muito pouco se vê um evangelho que não esteja misturado. Um evangelho puro. E veja que Paulo, vendo ali que tinha alguém ali tentando misturar o evangelho, trazer uma mistura, hibridar o evangelho. E tudo que não é puro, que é colocado alguma coisa ou acrescentado alguma coisa, ele não se torna mais puro. Quando o homem acrescenta as suas ideias, quando ele acrescenta os seus pensamentos a respeito da palavra de Deus, não se torna mais um evangelho puro. Ele se torna um evangelho híbrido, misturado com ideias humanas. É por isso que nós não temos hoje mais, não se vê mais hoje cristãos. Há muitos poucos hoje, no mundo hoje, que podemos ver, olhar e ver que há que possamos ver e ver cristãos realmente que são puros, que vivem um evangelho puro. Mas o que nós vimos hoje aí é religiões, igrejas de um evangelho híbrido, misturado. E se você tomar, por exemplo, um copo de água, você pega um copo de água e você coloca ali, espreme algumas gotas de limão ali dentro daquela água, ela já não é mais uma água pura. Ela já foi acrescentada alguma coisa. Ela não é mais pura, porque foi acrescentado algo nela. Se você toma 1 litro de leite e acrescenta nele algumas 2 ou 3 gotas de água, ele já não é mais um leite puro. Ele já foi acrescentado algo. Então ele já não, a sua originalidade não é mais a mesma. Ele não é mais original. Veja, irmãos, e Paulo chegou ali em Gálatas e viu que alguém estava tentando ali hibridar o evangelho, já não era mais o evangelho original que Paulo estava pregando. E Paulo veio e disse que mesmo que um anjo venha do céu, mesmo que um anjo seja enviado do céu e pregue um outro evangelho, além desse que vos tenho anunciado, que seja anátema. Quer dizer, que seja amaldiçoado, não recebam esse evangelho. Porque não é um evangelho puro, não é um evangelho de qualidade como eu tenho ensinado. E veja que Paulo, ele nunca se comprometeu com nada. Paulo trouxe um evangelho de qualidade. Ele sempre pregou para cristãos de qualidade. E o evangelho, ele faz cristãos de qualidade. Ele produz cristãos de qualidade. Se não é um evangelho puro, se não é um evangelho híbrido, se é o puro evangelho, ele tem esta capacidade. O evangelho
ele capacita homens e mulheres para serem cristãos de qualidade. Não é certo? Então veja, Paulo disse, olha, eles estão tentando colocar alguma mistura nesse evangelho de que eu tenho pregado. Mas, irmãos, nós temos que ver, eu quero ler com vocês em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 12, eu quero ler aqui com vocês, olha aqui, algo que a Bíblia nos diz. Ela diz assim, mas estes, como animais irracionais, olha só, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deitando-se em seus enganos. Olha só, ali havia homens tentando colocar um outro evangelho, tentando enganar os Gálatas. Mas olha aqui o que nós encontramos aqui na segunda carta de Pedro. Ele diz, deitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, todos os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Olha só, foi o que Paulo viu ali naquele dia. As almas que estavam inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais deixando o caminho direito, olha só, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ô irmãos, veja só, quando você olha esse quadro, você vê que quando lhe é oferecido um evangelho fácil, é muito fácil de você arrastar multidão atrás de você. É muito fácil de você conseguir rebanhar vamos dizer assim, um monte de pessoas. Mas nós vimos aqui que, veja bem, que quando Balaão chegou e começou a anunciar o seu evangelho, veja, irmãos, que ele era um evangelho parecido com o evangelho de Moisés, e ali aquela multidão ali lhe acompanhava. Mas nós vimos o nosso profeta dizer que a diferença do evangelho de Balaão era muito diferente do evangelho de Moisés. O evangelho de Moisés era um evangelho vindicado por Deus, mas o evangelho de Balaão não. Que Balaão, ele estava envolvido com as suas injustiças. Olha só. E ele amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês viram aqui que quando você hibrida o evangelho, quando você mistura o evangelho, olha só, irmãos, acontecem loucuras. Foi o que o Balaão fez. Ele hibridou o evangelho, ele cometeu loucuras diante de Deus. E é isso que muitos estão cometendo hoje. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva.
São nuvens sem água. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sabendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornar-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui, irmãos, veja, Gálatas, eles tinham conhecimento da verdade. Paulo lhes tinha ensinado. E você vai ver aqui, irmão, nós vamos ver aqui que Malaquias, lá no seu capítulo 3, se você quer ler comigo, Malaquias, ele foi o último profeta do Velho Testamento. Ele foi o evangelho, o profeta que introduziu o Novo Testamento, e ele estava entre o Velho e o Novo Testamento, e Malaquias viu também que o povo tinha se corrompido, e o povo estava como os Gálatas, tentando fazer com que o evangelho não fosse mais aquele evangelho que o povo estava acostumado a ouvir, a viver. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui no versículo 6 ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Olha só, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, irmãos, aqui está algo que nós podemos conversar um pouquinho nesta noite. Deus, ele desde o princípio, lá do Velho Testamento, ele disse: eu sou Deus e não mudo. Veja, e lá no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, lá no final de Apocalipse, terminando Apocalipse 22, do verso 18, 19, ali você vai ver ali, Deus dizendo: aquele que é acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro, qual que é o livro? É a Bíblia. Se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa desse livro, dessa profecia, será tirado uma parte do livro da árvore da vida que está no jardim. Lhes terá tirado uma parte. Quer dizer, a Bíblia, ela não é de, vamos dizer assim, ela não aceita interpretação. A Bíblia, ela já está interpretada. A Bíblia, o próprio Deus é o seu intérprete. Então Deus não aceita acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. E veja, irmãos, e aqui está, nós temos que ter o cuidado hoje de nós não acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Nós temos que deixá-la como ela está. E eu tenho que aceitar como a Bíblia é. Porque Deus disse aqui: eu sou Deus e não mudo. E nós vimos hoje, irmãos, nós vivemos em uma era que tudo muda. Tudo mudou. O homem mudou. Os costumes dos homens mudaram. Você veja hoje, quando você conversa com alguém e você tenta viver uma vida
uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais antiga, conservadora, eles dizem assim, mas o mundo mudou, as coisas mudaram. E nós também temos que acompanhar essas mudanças. Mas uma coisa é, irmão, a ciência se multiplicaria, disse Daniel no seu capítulo 12. Ele disse, a ciência se multiplicará. A ciência, a tecnologia, hoje nós temos tudo aí avançado e muito avançado. A ciência se avançou muito, a tecnologia se avançou muito, e nós vemos hoje muita coisa se mudando no nosso mundo, mas uma coisa é a respeito de Deus, isso é o natural, mas a respeito de Deus, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Deus dizendo, eu sou Deus e não mudo. Eu continuo o mesmo. Se os homens mudam, Deus não muda. Se a palavra de Deus, ela disse lá no princípio, que Deus requer isso, os requisitos de Deus são esses para uma vida cristã, para nós chegarmos, irmãos, a pôr os pés lá no céu, na eternidade, nós temos que preencher os requisitos de Deus. Deus, ele tem os seus requisitos pelo qual nós temos que preencher. Veja, aqui, irmãos, então Malaquias disse, eu sou Deus, Deus dizendo para ele, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E se Deus mudasse, vamos dizer assim, de estação, Deus seria uma coisa hoje, esse mês, o mês que vem ele seria outra, irmãos, nós já estaríamos consumidos há muito tempo. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que não é inconstante como o homem, ele não muda. Você vai viver, irmão, você vai viver. Enoque viveu 300 anos. Metusalém viveu 965 anos. 965 anos viveu Metusalém. E quando você chegar lá do outro lado, você pergunte para Matusalém. Matusalém, você viveu 965 anos. Você viu Deus mudar? O seu parecer acerca da sua palavra? Ele vai dizer, Deus nunca mudou. É verdade. Desde o dia que eu nasci até o dia que eu morri. Você nunca vai ver Deus, irmão, mudando o seu parecer acerca daquilo que ele disse. Ele permanece para sempre. Você veja, irmãos, que os homens lá no concílio de Nicéia, no ano 325, os homens mudaram. Eles fizeram um concílio. Veja, eles fizeram um concílio. Eles eram os homens inteligentes daqueles dias. E eles se reuniram e disseram, nós vamos mudar a Bíblia. Até aqui Deus disse isso, até aqui nós viemos, mas daqui agora em diante nós vamos dizer que é assim. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo será mudado. Nós temos autonomia em mudar a Bíblia. E a partir daquele ano 325, a Bíblia foi mudada. O homem teve a ousadia de mudar o que Deus tinha colocado ali, que Deus tinha projetado, estava no seu plano e no seu projeto, que jamais poderia ser mudado. Aí o homem mudou. E por isso que nós vimos hoje aí, irmãos, por isso que nós vimos hoje aí toda essa desgraça acontecendo hoje. Hoje o homem, irmão, está totalmente perdido, sem o conhecimento da verdade, porque o homem mudou a Bíblia. Mas agora nós vamos lá, irmãos, nós vamos lá, mas veja como Deus, Ele é Deus, Ele jamais vai perder para o diabo.
Ele disse, ele chegou em Joel, e o profeta Joel, e Deus disse para ele: anuncia, diga que, lá no capítulo 2 de Joel, versículo 28, Deus disse: e eu restituirei. Eu vou restaurar tudo o que o homem, representado naqueles 4 animais, eu vou restituir tudo o que a lagarta comeu, o que o pulgão, que a oruga comeram. Eu vou resgatar tudo isso de volta. O batismo em nome de Jesus Cristo, eu vou resgatar, eu vou restituir isso de novo. E vou trazer diante do povo. E o povo vai crer nisso. Amém. Aleluia. Veja, irmãos, e Deus prometeu através do profeta Joel que ele ia restituir isso. Ele ia trazer de volta a verdadeira santa ceia, com vinho puro, pão asmo e o lava-pés. Deus prometeu que ele ia fazer isso, que ele ia, irmão, continuar o seu projeto, trazendo em cada era um mensageiro. Aleluia. Com uma mensagem para trazer o povo, irmãos, para uma revelação, para trazer o povo a crer na sua palavra. E o que Deus fez? Ele fez, irmãos. Veja que ele não mudou. Ele continuou desde lá o princípio, desde quando ele tirou o Israel do Egito. Ele sempre, Deus veio trabalhando. Ele trabalhou lá com um profeta para tirar Israel do Egito. Não é diferente hoje. Como que Deus vai tirar um povo da terra se ele não tiver um profeta? Como que, irmãos, um povo, como que o povo vai saber como se conduzir, como se preparar para sair, irmão, do Egito, desse mundo, se não tiver um profeta para lhes ensinar como fazer? Porque se o povo, irmão, se não tivesse Moisés na frente do povo, irmãos, cada um ia ir para um lado, eles não saberiam como fazer. Mas Deus conduziu aquele povo através de um profeta. E hoje, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela está sendo conduzida através de um profeta. Porque, irmão, nós estamos numa caminhada, nós estamos rumo a uma terra prometida. Amém. Então, irmãos, esse é o evangelho original de Jesus Cristo. Amém. Se você quer ter um evangelho original, você vai ter que tomar a Bíblia assim como ela é. Esse é o evangelho original. Às vezes ela vai vir contra os meus e os teus pensamentos. Deus, ele nunca vem a favor dos pensamentos dos homens, a favor da maneira dos homens. Ele sempre vem ao contrário. É por isso que quando as pessoas elas se deparam com a verdade, elas dizem assim: mas é difícil. É difícil viver esse evangelho aqui, porque eu pensava que era assim. Eu tinha uma concepção na minha vida que é daquele jeito. Mas Deus vem e diz: não é desse jeito, é do meu jeito, não é do teu. Aleluia. Então, irmãos, veja, esse é o evangelho original de Cristo. Esse evangelho terá que ser original o tempo todo. O tempo todo ele terá que ser original. Você não pode pegar o evangelho de Cristo hoje. E veja que Paulo chegou ali, ele olhando ali para os Gálatas, ele viu que a coisa ali não estava andando bem. Ele viu ali que os Gálatas estavam ali meio cambaleando, eles estavam meio inseguros.
estavam dando atenção para alguém que estava chegando ali, dizendo para eles: olha, o evangelho que Paulo está pregando aí, não vai muito atrás dele não. O Paulo, às vezes, ele não está muito bem, ele deve estar pregando alguma coisa que transtornando o evangelho que Paulo estava tentando pregar. Tinha pregado para eles. Mas Paulo veio e disse: olha, Gálatas, cuidado, tenham cuidado. Se um anjo do céu vier e pregar um outro evangelho além do que eu tenho pregado, olha, irmão, isso é confiança. Isso é convicção. E Paulo, ele foi um homem preparado, mas ele tinha convicção de que do que ele tinha pregado era verdade. Era verdadeiro. Como é bom, irmãos, você olhar para um homem que tem convicção. Um homem que se posiciona diante do povo e ele não compromete a palavra de Deus de maneira alguma. Ele se posiciona pela verdade e ele ensina aquilo que é verdade. Veja que esse evangelho que Paulo pregou, ele não poderá sofrer mudanças. Ele não pode ser alterado. O teor, o conteúdo. Como domingo passado eu estava aqui ensinando e dizendo para vocês assim: veja, a garrafa, você pode tomar uma garrafa ali, no rótulo dela, o que está escrito no rótulo tem que ser o conteúdo que está dentro. Se você tomar uma garrafa de vinagre, por exemplo, ali diz vinagre de maçã. Dentro daquela garrafa tem que ter vinagre de maçã. Se tiver um outro tipo de conteúdo ali dentro, não é o original. Ele foi alterado. E esse evangelho é assim, igreja. Esse evangelho não pode ser alterado. Um cristão, ele não pode viver, irmão, alterando hoje, amanhã uma coisa, amanhã outra. Não. Ele permanece para sempre. É algo que foi desde o princípio. Desde que você conheceu esse evangelho, desde o princípio, não pode ser alterado. Não pode. A Bíblia, esse evangelho, irmão, ele é para o velho, ele é para o meia-idade, ele é para o jovem, ele é para a criança. Ele é para todo mundo. O evangelho, ele não pode ser alterado. Para os jovens tem que ser um evangelho bem mais tranquilo, sabe? Um evangelho bem mais socialzinho, porque para jovem tem que ser uma coisa mais leve. Não. O evangelho para os jovens é o mesmo que serve para o velho de 100 anos. É o mesmo. Ele não pode ser alterado. Por quê, irmãos? Porque você veja que ali Malaquias olhou e viu que o povo estava se desviando dos estatutos de Deus. Veja que a visão que o profeta teve, ele olhou, ele viu que o povo estava desviando dos ensinamentos de Deus. Então ele veio e disse: olha, povo, Deus não muda. E hoje, irmãos, quando nós olhamos e vemos as pessoas se desviando, as pessoas cada vez mais se distanciando dos mandamentos, dos estatutos de Deus. Hoje é a mesma coisa. Hoje, como eu tenho dito para vocês aqui, nós vamos gritar o tempo todo em cima desse púlpito. E essa cidade, ela nunca vai dizer que não houve uma voz que clamou, que gritou, dizendo para o povo, não, que não se distancie dos estatutos de Deus. Deus tem os seus mandamentos, Deus tem os seus estatutos. Mas o que nós devemos fazer, irmãos, é optar por isso, é andar nesses estatutos, não
estava se desviando. Ao invés de observar os estatutos de Deus. Paulo viu que o povo estava, irmão, se desviando dos estatutos, dos ensinamentos de Deus. Então Paulo se preocupou e teve que dizer para eles: olha gente, para de ouvir outros, os que vêm por aí estão pregando um outro evangelho, estão tentando distorcer o evangelho, estão tentando trazer vocês, desequilibrar vocês da fé. E se vier um anjo do céu e nos pregar outro evangelho, não aceite, porque o evangelho que eu tenho é o evangelho pelo poder de Deus e sua ressurreição. Aleluia. Paulo diz: eu prego o evangelho no poder de Jesus Cristo e sua ressurreição. Veja, o que eu recebi de Deus não foi de homens, disse Paulo. O evangelho que vos tenho anunciado, eu não recebi de homens, eu recebi de Deus. Você veja, é um evangelho de poder que Paulo recebeu. Então você veja, irmãos, que nós, hoje, às vezes nós ficamos observando isso e vimos que há muitos tipos de evangelhos por aí sendo pregado. Um com uma maneira, outro com outra, hibridando de um jeito, colocando as suas ideias, as suas maneiras, mas Deus disse: eu sou Deus e não mudo. Veja, se você olhar, irmãos, em todas as cartas de Paulo, ele vai sempre trazer o povo, irmão, a olhar para quem? Para uma placa de uma igreja? Você nunca vai ver um homem de Deus dizendo: você vem para a minha igreja. Alguém chegou e disse para nós, o profeta: irmão Brana, Deus está na sua igreja. Ele disse: não, Deus está em sua palavra. Amém. Porque hoje as pessoas elas querem uma pessoa: eu pertenço à igreja tal. Irmão, você não tem que dizer: eu pertenço à igreja tal, eu pertenço a Cristo. E veja, irmãos, o Paulo ele levava as pessoas a crer a Cristo, e ele sempre levava as pessoas a crer naquele que tinha vindo, morreu e ressuscitou. Verdade. E estava vivo entre o povo. Então o que nós temos que fazer, irmãos, é olhar para isso. É olhar para isso e ver que, irmão, nós não podemos ser inconstantes. Ouvir: alguém vem ali, prega bonito, então eu me empolgo e coisa. Não, irmão, você tem que ver o conteúdo da palavra. Você vê o que tem ali. Se ali realmente é o original, aquele evangelho, então você siga. De que fonte que veio? Qual é a fonte que aquele evangelho está sendo anunciado? Que fonte é essa? Você tem que buscar a originalidade daquela fonte. E a originalidade você vai encontrar dentro da palavra de Deus. Se prega a palavra de Deus, é original. Se não prega, não é. Louvado seja Deus. Amém. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Eles, naquele tempo lá, tentando misturar as coisas. E nesse dia nós vimos por aí um evangelho misturado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Deus tem algo original. Esse evangelho aqui não é leite desnatado, não. Ele é leite puro. É leite puro. Você pode, irmão, eu garanto para você que você pode tomar esse evangelho aqui e você comer dele, que você não vai morrer debilitado espiritualmente. Porque esse evangelho aqui ele tem todos o conteúdo, todos os ingredientes que você precisa para você ser forte.
Para você ser um cristão, irmão, não um cristão que hoje está lá no teto, amanhã está lá embaixo. Está lá no telhado e outro dia está lá embaixo. Não, você é um cristão que permanece. Amém. Que você permanece. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que você não deve aceitar qualquer evangelho. Você tem que ter um evangelho que realmente mostre para você, que diga para você aonde você está errado. Esse é o evangelho que te aponta os teus erros. Esse é o verdadeiro evangelho que diz para você o que você precisa acertar e arrumar na tua vida. Aleluia. Para se encontrar com Deus. Amém. E quando você encontra um evangelho que alguém diga para você que aquilo que você está fazendo é errado, que aquela vida que você está levando é errada diante de Deus, esse é o evangelho certo. Esse é o evangelho completo, esse é o evangelho original. Mas se você encontra um evangelho que ele vai de encontro ao que você quer para a tua vida, um evangelho que você vai e ouve aquilo que você quer, então esse evangelho não é verdadeiro. Mas quando você encontra um evangelho realmente, meu irmão, que te mostra o caminho que você deve seguir, então esse evangelho é um evangelho genuíno, verdadeiro. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Você compreendeu, irmão? Vocês compreenderam que entre esses dois evangelhos existe o evangelho original. Aí as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas tem milhares de igrejas no mundo hoje. Tem 1000 e tantas igrejas só no Brasil. Mas eu digo uma coisa para você: existe só 2 igrejas na terra. Existe a igreja verdadeira e a igreja falsa. Existem somente 2 igrejas. Existe a igreja verdadeira e a igreja nominal. Aí você diz assim: mas cada esquina da cidade tem uma igreja. Tem uma igreja, irmão. Mas você tem que ver que existe 2 só. Existe só 2. Existe a igreja de Cristo, de Jesus Cristo na terra, que é a sua noiva. E existe a igreja que foi criada. A igreja que foi criada pelo homem. Não é a igreja original. Você vai ver a igreja verdadeira e a igreja falsa. Você não vai encontrar além dessas 2, vai ter só essas 2. Aí você vai dizer assim: mas a qual que eu pertenço agora? Qual que eu vou saber qual que é a verdadeira e qual que é a falsa? Irmão, é muito simples. É só você ir na Bíblia e você olhar para a Bíblia. E você vai ver ali qual você pertence. Se você obedece às Escrituras, você vive a Bíblia, você é verdadeira. Se você não obedece a Bíblia, é verdadeira. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos coloquemos de pé. Sandra pede oração pelo seu irmão Cauã, que está internado na UTI. Fechamos nossos olhos e vamos orar por esse pedido. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em Teu nome, Pai, e não há um nome maior do que o Senhor na terra. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo conhece. E aqui está, Senhor Deus, esse nome que foi escrito nesse papel. E essa vida que está na UTI, Senhor. Nós não sabemos qual é o problema, mas o Senhor conhece a enfermidade que levou a esse rapaz, esse menino, esse homem para a UTI.
Pai, nós colocamos o sangue de Jesus Cristo Sim, meu Deus. ali onde Ele está, Pai. Entre Ele e aquela enfermidade. E que através desse sangue, esse menino possa se levantar. Que ele possa ser sarado para a glória do nosso Deus. Porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande curador. E nada pode ficar diante da oração do justo. E nós oramos para que o Cauã seja abençoado. Que a cura seja estabelecida sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o Cauã, Pai, aonde ele estiver agora, que a saúde que o Senhor possa entrar ali. Se ninguém pode entrar, mas o Senhor pode entrar ali no meio. E levar a cura para ele, em nome de Jesus Cristo. E todos que estão aqui nesta noite, entraram aqui, Senhor, se por aventura alguém doente, que possa sair sarado, em nome de Jesus Cristo. Eu oro em favor de nossos irmãos que estão doentes, o irmão Jorge que pediu oração, que está com o ouvido inflamado, Pai. Nós oramos para que aquela inflamação desapareça. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pela sua esposa, nós oramos pela sua mãe também, que ela está em necessidade, que o Senhor possa atender a necessidade de cada um deles, que eles sejam libertos, que eles sejam acolhidos pela tua graça, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos por todos os nossos irmãos e todos aqueles que irão, Senhor, ser abençoados através desta pregação na noite e que vão ouvir esta palavra em nome de Jesus Cristo. E nós, Pai, nos despedimos daqui desse lugar agora. Quando vamos retornar para nossas casas, te agradecemos pelo bom momento que estivemos aqui. Que o Senhor abençoe e recompense cada um. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. E que seja frutífero isso que foi dito nesta noite. Que possa, Senhor, essa semente cair em terra fértil e produzir bons frutos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus nos abençoe, irmãos, irmãs, até domingo que vem, se Deus quiser. Nós vamos estar aqui às 9 horas da manhã para a nossa escola dominical, Dia das Mães. Deus nos abençoe e até lá, se Deus quiser. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.